Oi, galerinha! Vamos resolver a questão 18 da aula 6 da apostila de Química, certo? É uma questão da UERJ, caiu em 2016, uma questão aí envolvendo polaridade e densidade, certo? E a questão diz assim: cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas immiscíveis, ou seja, que não se misturam, são denominados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. Daí ele te dá a fase, aquosa e orgânica, te diz, né, que um é a água e o outro é um solvente orgânico apolar, por isso são immiscíveis, certo? A água é polar e o solvente é apolar. E o volume, te dá o volume de cada um e a massa. Vamos prosseguir. Para diferenciar as duas fases, originariamente incolores, é adicionado ao óleo um corante azul, de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Essa adição não altera as massas e volumes das fases líquidas. As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representados pelo seguinte esquema. Então, ele pegou esses dois volumes, certo? Colocou junto e para poder diferenciar, porque ambos não tinham cores, ele colocou um corante azul. E ele diz, que esse corante azul, ele tem natureza iônica. Se tem natureza iônica, vai ter afinidade com a água, certo? Porque vai ter afinidade com quem é polar. Então, a gente já sabe que esse corante, ele vai se dissolver na parte aquosa, né, desse sistema. Então, a gente já sabe que a água vai ser a parte que vai ficar azul pelo corante, certo? E aí aqui, se a gente for olhar o volume, a água está em menor volume. Eu tenho 30 ml, né, de água e tenho 70 ml do óleo. Então, as opções em que eu tenho a água, que vai ter o corante azul, né, com maior volume, a gente já pode descartar. Então, a gente já pode descartar aí a letra A e já pode descartar a letra B. A gente ficaria entre a letra C e entre a letra D, quando a parte azul está menor em volume do que a parte branquinha, que não tem cor, certo? E aí, como é que a gente faz, então, para saber se a água vai ficar em cima ou embaixo, né? Se vai ser a C ou a D? A gente vai olhar a densidade, tá? Aqui, você já conseguiria ver densidade é massa por volume, certo? Então, você já conseguiria ver que essa densidade aqui da água vai dar 1 grama por ml, né? Dividindo a massa pelo volume. Se você olhasse aqui para a densidade do solvente orgânico, da fase orgânica, você veria que a massa é menor do que o volume. Então, você tendo aí o volume no denominador, esse valor aqui daria menor que 1. Então, esse valor dando menor que 1, esse cara ele é menos denso que a água. Então, a água ficaria embaixo, certo? Mas, se você não visualizar isso de primeira, vai lá e faz teu cálculozinho, a densidade da água, massa por volume, eu vou ter 30 por 30, a densidade da água vai ser 1 grama por ml, certo? A mesma coisa agora para a densidade do solvente apolar, massa por volume, eu vou ter 56 por 70, e como eu falei, 0,8 gramas, menor que 1, porque a massa é menor, né, do que o volume. Então, se esse cara aqui é menos denso do que a água, né? Se ele é menor em densidade, é ele que vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Então, a resposta aí que dá pra gente, a água azul embaixo e o solvente apolar em cima é a letra D, certo? Então, aí questão tranquila, era só seguir, conseguir aí juntar os dados aí da tabela, interpretar direitinho, que era uma questão tranquila, certo?